uma sementeira, ó Pai, nessa noite, que possamos produzir, ó Pai, 100 vezes mais daquilo que for profetizado para a glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Que dá de fazer? Pega a tua igreja uma vez mais, leva a caminho de adoração. Desenha a tua filha, Pai, toma pelas mãos, leva a caminho de revelação. Fala conosco, por quanto crescemos, precisamos ouvir tua voz. E a igreja suave, diga amém. Amém. Aleluia. Glória. Comentamos o nosso Paizinho, amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Glória. A partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Essa palavra é bem conhecida, bem lida aqui por nós na igreja. E separei um tema para essa palavra, e o tema é guerra espiritual. E é bem verdade que a guerra espiritual é enfrentada por nós outros sem nós escolhermos. E enfrenta a guerra espiritual um crente ou um não crente. Todo ser humano passa por batalhas espirituais. E essas guerras se apresentam até nós e voluntariamente. Nós não escolhemos. Mas cada indivíduo passa por elas. Porque estamos em uma batalha constante contra forças espirituais malignas que buscam nos afastar de Deus e do propósito que Ele tem para nós. E digo de forma involuntária, porque significa que nós não escolhemos lutar. Talvez você diga que não quero lutar, não quero participar dessa guerra. Mas mesmo sem ter consciência, você já está em uma guerra espiritual. Nós já estamos dentro desse conflito. E nós travamos um conflito, uma guerra espiritual, porque o inimigo das nossas almas, lá na fundação do mundo, ele vai tentar contra a criação de Deus. Nisso vai haver o pecado. E hoje o pecado é resultado dessa luta espiritual que nós enfrentamos. Ou seja, o pecado deu liberdade para o inimigo trabalhar em nossas vidas, para nos influenciar, para nos afastar, nos tirar do propósito de Deus. E para saber, já que estamos em uma guerra, para saber como vencer essa guerra, eu separei aqui 4 elementos para vencermos essa guerra. E o primeiro elemento que nós temos que saber é contra quem nós estamos lutando. Como assim uma guerra? É contra alguém. Contra quem nós estamos lutando? O versículo que nós lemos nos diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra o ser humano, não é contra o meu vizinho, não é contra aquele que me calunia. Não. A minha guerra é contra Satanás. E a Bíblia vai dizer que antes do ser humano existir lá no céu, foi criado um querubim, chamado Lúcifer, anjo de luz. E esse querubim vai ser ungido, vai receber unção, vai receber poder, vai receber um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestiais. Lá em Ezequiel, separei os versículos para ficar bem entendível para nós, vai dizer assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste
até que se achou maldade em ti. A guerra que nós estamos lutando é contra esse ser, espiritualmente falando, contra o inimigo. A nossa luta é contra um querubim que foi preparado, foi criado. Nos primeiros versículos vai dizer: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Claro que se nós lermos o capítulo desse livro de Ezequiel, está falando profecia contra o rei de Tiro, mas teologicamente nós podemos nos referir ao inimigo. E vai dizer: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. Ele recebeu sabedoria, ele recebeu perfeição. E aferidor da medida é algo muito interessante, porque quer dizer modelo da perfeição. É como se ele foi criado como símbolo da perfeição de Deus lá no céu. A gente começa entendendo quem ele era, porque ele já não é mais. E continuando, vai dizer: aconteceu que o orgulho entrou em seu coração, e ele quis colocar seu trono acima do trono do Altíssimo, quis ser igual a Deus. Resultado, foi derrubado do céu. O inimigo foi lançado para a terra, junto com os anjos que o seguiram. Lá em Isaías vai dizer quem ele é agora. Isaías, capítulo 14. Vai nos continuar dizendo quem ele era e o que aconteceu com ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É contra ele que nós estamos lutando. Alguém que foi criado como selo da perfeição de Deus, mas que se achou maldade no coração dele, e ele quis ser como o Altíssimo, quis colocar seu trono acima do trono de Deus. E agora, aonde ele está? A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, eu estou lendo essas referências porque nós temos que falar com base bíblica, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, aleluia, Jesus, vai nos dizer assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Devido ao seu orgulho e à sua soberba, vai haver guerra no céu, e o inimigo e os seus anjos, a Bíblia diz dessa parte do céu, dos anjos do céu, vão ser lançados na terra. E hoje, quem ele é? Hoje ele é o nosso adversário. Hoje ele é o enganador. Hoje ele é o acusador. Mas nós não precisamos ouvir essa palavra e ficar com medo. Não é para isso. Eu não vim aqui para supervalorizar o inimigo. Me entenda bem. É porque nós estamos numa guerra espiritual. E estamos numa guerra, eu preciso lutar. Mesmo que eu não queira estar nessa guerra, eu já me encontro. Então eu preciso lutar e conhecer quem ele é. Ele é nosso acusador. Sabe quando a gente peca, a gente erra? Ele vem para nos acusar. Está vendo aí? O Senhor fez? O Senhor pagou um preço por ela. O Senhor pagou um preço por ele. Está vendo aí? Mas a Bíblia diz que Jesus, depois que pagou o preço na cruz, hoje ele se encontra à direita do Pai. Aleluia. E é Ele quem intercede por nós. É Ele quem vai advogar nossas causas. Eu e você hoje temos um advogado. É Ele quem nos defende contra as acusações de Satanás. O terceiro elemento vai dizer: o inimigo não pegou Deus de surpresa. Antes da queda do homem, Jesus já estava preparado. Lá em 1 Pedro vai dizer que ele já era antes da fundação da terra. Antes da terra existir, acontecer tudo o que aconteceu, Jesus já existia. O plano já estava preparado. Deus é todo poderoso, já tinha um plano preparado para a humanidade. As
Isaac pelo sacrifício. Mas quando ele chega lá, o cordeiro do sacrifício já estava preparado. Não foi diferente com a humanidade. Antes do pecado acontecer, ele mundo achar que está surpreendendo Deus, que está acabando com a criação de Deus. O nosso sacrifício já estava preparado, que é Jesus. Jesus já estava preparado para pagar o preço por nós. E é através da cruz que nós podemos vencer essas guerras espirituais. Não é por nós, não é pela nossa força, pelo nosso braço, não é pelos nossos méritos. É através da graça de Jesus, através do poder de Jesus. E através do sacrifício da cruz, hoje nós recebemos poder. Aqui foi falado. Nós recebemos poder. Precisamos ter poder para lutar essas guerras espirituais. Porque só conseguimos vencer essas guerras porque Jesus pagou o preço na cruz. Na cruz ele venceu Satanás e tirou sua autoridade. E o quarto e último elemento vai nos dizer lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que nos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. O Senhor nos deu poder. Por isso não precisamos ouvir e ficar com medo. Mas quem Ele é, meu Deus? Não. O Senhor te deu poder. Aonde Ele estiver, você pode estender a mão e repreender. Expulsar Ele em nome de Jesus. Seja na tua casa, seja no meio da tua família, Ele te deu poder. Jesus te deu poder, meu irmão. Não precisa ter medo, é preciso conhecimento. Porque se eu estou na guerra, eu preciso saber as armas que eu vou usar para combater o meu inimigo. E o Senhor nos deu também armas espirituais. Lá em 2 Coríntios vai dizer assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Em Efésios também vai nos dizer sobre a armadura de Deus. Mas só recebemos esses benefícios das armaduras de Deus porque Cristo venceu por nós na cruz. E falando sobre armaduras, está no versículo que nós lemos, lá eu falo sobre várias armaduras, mas eu separei aqui a oração. Glória! A Bíblia vai dizer orando em todo tempo. Aleluia! Porque eu estou numa guerra não física, mas é espiritual. Eu preciso estar orando para que o Senhor me proteja. Eu preciso estar orando para que o Senhor proteja a minha casa. Eu preciso estar orando para receber sabedoria, direcionamento de Deus na minha vida. Também preciso do escudo da fé. Porque através da fé que nós receberemos vitória. Porque muitas das vezes passamos por situações que muitas das vezes vêm abalar nossa fé e a gente até tenta duvidar. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Mas se eu estou revestida com o escudo da fé, eu tenho certeza de que Ele vai se levantar por mim e Ele vai vencer a batalha. Porque maior que está comigo não está lá fora. Maior Deus que luta as minhas causas do que o inimigo na minha alma que se levanta todos os dias para tentar me derrubar. A Bíblia diz que como um leão, ele fica bramindo todos os dias, irmão, queremos destruir. Não só hoje, não só amanhã. Porque tu és criação de Deus, coroa da criação. Aleluia! E o desejo do inimigo é de nos destruir. Ele não quer nos ver de pé. Por isso que se estamos de pé aqui nessa noite, não é mérito nosso, porque por nós não estaríamos aqui. Não teríamos força, mas é o Espírito Santo que nos chama, que nos traz, que nos põe de pé, que nos reveste, que nos levanta, que nos lembra do preço que foi pago na cruz. Aleluia! E o nosso quartel general, aonde é? Porque se estamos em uma batalha lá fora, somos soldados de Deus. E aonde é o nosso quartel? Nosso quartel é a igreja. Porque é aqui que nós recebemos treinamento. É aqui que nós conhecemos os nossos irmãos que estão lutando conosco. Porque nós estamos em unidade, juntos. E viemos aqui para aprender, para se fortalecer. É um quartel-general que o soldado vai para se alimentar da palavra. É um quartel-general que o soldado vai aprender sobre as armaduras. Como soldado eu preciso estar armado. Eu preciso possuir todas as armas que o Senhor dispõe a mim. É aqui que nós aprendemos mais sobre Deus. O quartel-general de todo soldado de Cristo é a igreja. E é aonde o inimigo quer nos tirar. Quando não, quer nos matar aqui dentro.
mas ele está sendo repreendido nessa noite. Aleluia! Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós estamos conhecendo de Deus aqui nessa noite, entendendo que nós precisamos estar de pé, entendendo que aqui é uma guerra. Desde quando nós entramos a essa porta, há uma guerra espiritual aqui, para nos fazer pensar em coisas que estão em casa, para nos fazer pensar em coisas tristes, nos tirar do foco, nos fazer atrapalhar de apresentar um culto racional a Deus. É guerra espiritual. A luta é travada, a luta é grande. Mas se nós estivermos de pé, estivermos conscientes, Senhor, eu sei que está acontecendo uma guerra. Eu sei que o inimigo da minha alma, ele quer me destruir, ele quer me afastar do quartel. Senhor, me reveste nessa noite. Senhor, me desperta nessa noite. Aleluia! Que eu não venha viver inconscientemente. Que eu não venha viver achando, mas eu demoro. Eu lembrei a Bíblia, o inimigo não se importa comigo. Ei, o inimigo ele quer destruir todos nós, seja crente, seja não crente, seja aquele que ora 5 horas por dia, seja aquele que não ora. Ele quer nos destruir. Tu és a criação de Deus. O Senhor te criou com as suas mãos. Para o Senhor nós somos perfeitos e essa é a raiva do inimigo. Ele não quer te ver de pé, ele não quer te ver buscando, orando, profetizando. Não. Então por isso é preciso estarmos o quê? Atentos, vigilantes, despertos. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Ah, mas falou, não importa. A minha luta é contra o inimigo da minha alma, que muitas das vezes até usa algumas pessoas para tentar nos tirar do propósito. Mas não é ela. É o inimigo usando aquela vida. É o inimigo querendo tirar do propósito através daquela pessoa. Por isso que temos também que tampar todas as brechas. Assim como Neemias foi para Jerusalém, edificou os muros, tapou todas as brechas. Se nós taparmos, o inimigo não encontrará legalidade em nós. Qualquer brecha, qualquer palavra errada que sai dos nossos lábios, ou talvez uma ira, um ódio, qualquer brecha, falta de perdão, mágoa, qualquer brecha, o inimigo ele entra na tua vida. E Deus não pode interferir, porque a brecha está sendo dada. Mas desde o momento que você decide, Senhor, tira de mim todo rancor, toda ira, tudo aquilo que o inimigo está encontrando em mim, está colocando maldade em mim, Senhor. Tira, me levanta, me restaura. Então todas as brechas estarão sendo fechadas. E ele não encontrará mais legalidade em mim e em você. O que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, para onde os seus pés estão caminhando. O inimigo é o nosso derredor. Não o nosso redor, mas o nosso derredor. Querendo nos estragar, querendo nos destruir. Mas maior que está conosco. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Essa profecia de Apocalipse vai dizer que um anjo de Deus. O inimigo pode até ter poder, mas o Senhor tem todo o poder. Glória a Deus. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor vai prender Satanás. Ou melhor dizendo, já prendeu, porque essa profecia João viu como se já tivesse cumprido. Um anjo do Senhor prendendo Satanás. O Senhor não teve que descer do céu e se cansar para ir lá, aquela luta toda, não. Vai lá um anjo do Senhor que prende Satanás. Esse é o nosso adversário. Mas o Senhor, ele vem nos mostrando o seu poder e autoridade contra Satanás. Então ele não tem poder contra a minha vida e a tua, desde o momento que nós estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, entendendo que eu querendo ou não, eu não vou lutar a guerra espiritual, eu já estou dentro da guerra espiritual. Querendo ou não, há uma guerra espiritual acontecendo todos os dias para tentar nos parar. E é isso que nós precisamos entender. A Bíblia também diz, e agora na minha memória, os irmãos falam bastante na igreja, que um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. O pastor que fala. Um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios,
ter consciência de quem é Ele. Precisamos ter consciência de como estamos andando diante da presença dEle. Quem somos nós diante dEle? Ele nos dispõe de toda a armadura. Pode ver lá em Efésios 6. Toda a armadura de Deus está disponível para nós. E precisamos estar revestidos. Melhor dizendo, revestido até os dentes. Para quando Ele se levantar, para quando Ele querer fazer graça na nossa família, na nossa vida, a gente dizer, Ele está repreendido. Em nome de Jesus. Pega tudo que te pertence e sai. Para que nós venhamos colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Através da autoridade e do poder que não vai, que o Senhor não vai dar, Ele já me deu. Basta a gente tomar posse do poder de Deus nas nossas vidas. O Senhor já pagou o preço. O Senhor já nos deu autoridade. O Senhor já nos entregou as armas espirituais. A nossa luta não é física, meu irmão. A nossa luta é espiritual. E é essa palavra que Deus tem no coração dos irmãos. Que o Espírito Santo venha falar melhor o coração de cada um. Eu creio que o Senhor vai ministrar melhor. Porque a minha intenção com essa palavra não é querer supervalorizar o inimigo, dizendo que ele pode não. É para nos conscientizar, para nos fazer entender de quem é Deus. O Deus que nós estamos servindo e que há um mundo além desse mundo físico aqui. Há um mundo acontecendo além disso aqui, ó. Então nós precisamos ter consciência disso. Mais uma vez, uma oportunidade que Deus abençoe a nós todos, irmãos, em nome de Jesus.